Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Feliz Páscoa! Estamos aí nas oitavas da Páscoa. Vivemos esse momento maravilhoso, que foi a Semana Santa e culminou com a festa da ressurreição, a festa da Páscoa. E você, como é que foi? Está de vida nova? É tempo de vida nova, gente. Então é tempo da gente celebrar aquilo que foi a vitória de Jesus sobre a morte por nós. Então ele não precisava, mas ele foi lá e se submeteu a tudo e venceu a morte por causa dos nossos pecados. Então por isso é de boca cheia que a gente diz aqui, Feliz Páscoa. Eu quero cumprimentar você aqui dizendo que nós já estamos ao vivo, direto de Cachoeira Paulista, no programa Trocando Ideias, não só pela TV Canção Nova, mas hoje também pelo Facebook. Nós estamos ao vivo, então você que está acompanhando aí via Facebook também é muito bem-vindo conosco aqui no programa Trocando Ideias, que acontece sempre com a sua participação. Você envia as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos e nós estamos aqui à disposição para ajudar a responder aquilo que a gente consegue. Aquilo que a gente não consegue, a gente fala assim, essa eu não dou conta, nós vamos dar uma estudadinha e depois a gente volta. Mas estamos aqui a serviço. Então, você pode entrar em contato conosco através do Facebook, /Trocando Ideias, que hoje está ao vivo, mas também pode mandar aí a sua pergunta. Você pode mandar também por e-mail, trocandoideias@cançãonova.com, pelo telefone, que também é o WhatsApp, então, que é o 12 31 86 2600. Então, você fala com o atendente ou pelo WhatsApp também você pode mandar aí a sua pergunta. E ainda por carta. Então, Caixa Postal 57, CEP 12.630 000, Cachoeira Paulista, São Paulo. Tá certo? Se você só não participa aqui no Trocando Ideias, não quiser mesmo. Mas nós estamos aqui à disposição. Eu quero já dar Feliz Páscoa também para o professor Felipe, Celiane, que estão aqui conosco hoje. Vamos lá, professor? Vida nova. Muito obrigado para vocês todas também. Estamos aí, vida nova. E nesses 8 dias ainda de Páscoa, de oitava da Páscoa, que essas graças todas da Páscoa continuem caindo sobre todos nós. Amém. Amém, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Que assim seja. É um prazer, a gente tá de volta. Meu primeiro programa desse ano. Tá de folga esse ano, gente. Deus sabe as folgas, Cuidando da mãe, pedra, cuidando do marido. Passamos por algumas situações de exames, doenças novamente, mas tudo passa nessa vida. Graças Agora, aleluia, estamos na Páscoa. É nova vida. Eu quero aproveitar já que a Celiane está aqui, a gente quer mandar um beijo para a Samara e o Rafael, que estão lá na Irlanda. A Samara, que é a filha caçula da Celiane, e a minha mais velha. Então, uma das, não é das mais velhas, se eu falar isso, a Rafaela, daqui a pouco ela assim, porque... A Jéssica. Então, mas que estão lá num período de intercâmbio, o casal, e um beijo a vocês. Amamos vocês, estamos aí unidos nesse tempo. A gente está falando de Páscoa, professor? O Papa Francisco foi, assim... Eu gosto muito do jeito do Papa Francisco, porque a maneira dele falar é muito simples, e direta. Aquilo que ele fala, eu vou até ler, porque é algo que não dá nem para a gente tentar florear. A ressurreição de Cristo é o acontecimento mais fascinante da história humana, que atesta a vitória do amor de Deus sobre o pecado e a morte, e doa à nossa esperança de vida um fundamento sólido como a rocha. Então, quer dizer, é o acontecimento mais fascinante. E é mesmo, É indescritível, Tudo que a gente vive é um espetáculo, Tudo que vive nessa celebração da Páscoa, mas também de perceber toda a realidade disso, Então, que a gente pode testemunhar nas nossas vidas. Apesar dessa semana a gente estar aí celebrando a Páscoa e tudo, nós também estamos unidos ao povo do Sri Lanka, Hoje, a pessoa também já chegou falando que hoje ainda teve também 2 terremotos nas Filipinas, com mais 15 mortos. Mas essa questão do Sri Lanka, nós queremos nos unir
não só aos que morreram, porque com certeza já estão em Deus, mas aos familiares, né? Ao país, porque é uma tragédia, né? Um atentado, né? Uma série de atentados, já com quase 300 mortos. Sabe-se Deus quantos feridos. Eu vi um senhor da Dinamarca, falam lá que é o bilionário da Dinamarca, mas isso é o de menos, né? Estava de férias lá com os 4 filhos, perdeu 3 filhos. Então, é muito difícil, né? E assim a gente vê tantas pessoas que estão sofrendo pela intolerância religiosa. É muito sofrimento, né? E o pior de tudo é numa missa de Páscoa. Quer dizer, quando se celebra a ressurreição, quando se celebra a vida, nós temos uma cultura de morte. É muito chocante, né? E eu vi uma imagem muito interessante, né? Da imagem de Cristo ressuscitado, toda respingada de sangue. É muito forte, né? Aquela Vai imagem, lembrar aquela passagem do Apocalipse, né? Um cavaleiro com o manto tinto de sangue, né? É impressionante, né? É a loucura do pecado na história da humanidade, né? Cada vez mais a gente vai se convencendo que a grande miséria do mundo chama-se pecado. Né? Não é à toa que o Cristo veio para tirar o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus imolado. E é essa lição que a gente tem que ter, sabe? Enquanto não tirar o pecado dos corações dos homens, o mundo não vai mudar. Não adianta só encher as ruas de polícia, não adianta. Não. Por isso que a evangelização é fundamental, por isso a canção nova é essencial, porque ela vai curar o coração do homem, tirar o pecado do coração do homem. São Paulo fala, não é? O salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Se não tirar o pecado do coração do homem, não tira a morte, não tira as lágrimas, não tira a dor, não tira esse desespero. E o mundo não aprende essa lição, né? O mundo não aprende essa lição. E evolui a tecnologia, evolui tudo que é coisa, mas a vida espiritual não evolui. Aí o homem continua na mesma miséria de sempre, às vezes até pior. É verdade. Você sabe, você também, eu lembro, toda vez que a gente fala nisso, eu me lembro muito que eu conversava isso com o Padre Léo, na época do Coração Solidário, que muitas pessoas falavam da Canção Nova, que a Canção Nova não tem obra social, que a Canção Nova, ela vive de doação, ela pede muito dinheiro, mas não faz nada pelos pobres. E a gente fazia essa tempestade de ideias, eu e o Padre Léo, porque para nós era algo que eu não me conformava com isso, porque para mim, para ele também, né, a gente dizia assim, evangelizar é uma ação social. É claro. Porque um coração evangelizado, ele é muito mais fraterno, ele é mais solidário. Você mexe né? A no pessoa social. que conhece a Deus, Ele é educado. ela muda totalmente. Exatamente. Então dizer que não, ela só evangeliza. Evangelizar é a maior obra social, né? É verdade. Eu tive uma experiência numa das paróquias que eu vivi como adolescente, que o padre teve a preocupação de refazer, construir casas em uma favela. E ele deu o material e acabou não dando a parte espiritual. O que aconteceu? Vieram outras religiões. Marcou aquele lugar que o padre trabalhou tanto com o social, com mudar a casa das pessoas, e eles ficaram adeptos dessa outra religião, e aqueles que tinham vícios permaneceram nos vícios, então destruíram as casas, vendiam pia, torneira, então fez daquele lugar uma favela novamente. Então tudo começa do coração, não é? A vida da gente... O encontro pessoal que a gente tem com Jesus transforma a gente por dentro, e a partir do dentro a gente vai transformando o que está ao nosso redor, fora, né? É importante o social, é importante, né, dar o pão, é importante, mas precisa trabalhar junto. Porque ele precisa ser feito assim, né? A partir do compromisso, da consciência. Não é só a gente ter uma obra social para desencargo de consciência no sentido de que, vou fazer um pouco aqui porque senão vão me cobrar. Não é nisso. Quando a gente fala de consciência, é de reconhecer no outro a necessidade de estar com e sofrer. Então, assim, que a gente falando disso o dia inteiro, Não, né? sabe, Carla, e a Canção Nova, ela precisa ter um apoio maciço da população. E não só das pessoas físicas.
eu acho das pessoas jurídicas. Eu fiquei impressionado, por exemplo, agora vocês viram, pegou fogo lá na Catedral de Notre-Dame de Paris. Gente, numa semana, houve doações de 3 bilhões de reais. Quer dizer, dinheiro existe muito por aí, numa semana. Vai dar para fazer outra Notre-Dame. Agora, a Canção Nova precisaria ter um apoio desse tipo. De gente que está aí, que não sabe onde colocar o dinheiro. Põe o dinheiro aqui para salvação de alma, de educação. Não é só a parte religiosa, é a parte também humana. Uma pessoa evangelizada é uma pessoa educada. Com certeza. Que respeita, né? Entende? Então, sabe, eu deixo aqui esse apelo, não só as pessoas físicas, mas os empresários que podem, inclusive, vincular parte do seu imposto de renda para as instituições sem fim lucrativo, como a Canção Nova, e que você vai ajudar muita coisa. Estou falando de Notre-Dame, só para a gente encerrar esse assunto, eu também fiquei... Porque esse final de semana, o Cleto faz parte de um grupo também de comunidade, de outras comunidades, né, que cuidam das pessoas em situação de rua e de vícios e tudo mais. Ele recebeu do Nelsinho, da Fazenda Esperança, que é o cofundador ali com o Frei Hans, uma mensagem vindo de Moçambique. Né? Aí falando justamente isso, tudo bem, não é uma inveja, Notre-Dame é Notre-Dame, e recebeu tudo isso. Aquele apelo com o furacão lá, né, que devastou Moçambique, eles não conseguiram 300 mil dólares. E tem que reconstruir porque são famílias e famílias que estão sem... As pessoas continuam morando em barracas, né? Então, que a gente também possa se sensibilizar mais, né? É essa coisa, a pessoa evangelizada, eu acho até que ela se sensibiliza mais com situações assim, né, do pobre. Mas a gente precisa doer um pouquinho, né, professor? Como é que é? Põe a mão no bolso, dói. É na hora que dói, mas a gente lembrar que tem muita gente que precisa aí de ajuda ainda. Mas está aí o nosso recado, são tantas pessoas, tantas obras que precisam para que possam cumprir aí essa meta da maior obra social, que é evangelizar o coração humano. Professor, falando em tempo de Páscoa, né, voltando aqui que a gente está no tempo de Páscoa, chega uma pergunta aqui, nesse tempo pascal que a gente vive, é permitido ou também se ainda é necessário se fazer penitência na sexta-feira? Veja, a penitência na sexta-feira é recomendada o ano inteiro. O Código de Direito Canônico da Igreja fala que a Igreja recomenda que os católicos, o ano inteiro, na sexta-feira, façam alguma penitência, exatamente para se unir ao sacrifício de Cristo na Sexta-feira Santa. Então, pode e deve, toda sexta-feira, ter uma penitência. Pode ser um jejum, pode ser uma mortificação, pode ser, não sei, de repente uma boa esmola, mas é recomendado o ano inteiro. Então, lembrando aqui bem aquilo que o professor falou, é recomendado. Não é obrigatório. Não é obrigatório, porque o professor falou que... Não, é recomendado. Então, faz bem. Então, né, é igual canja de galinha, faz bem, né? E fortalece a gente. Então, assim também é a penitência, né? O jejum durante o ano todo. Celiane, ela não se identificou, mas diz assim: fui amaziada com meu esposo por um tempo. Tivemos uma filha. Depois nos casamos na igreja, nas promessas do casamento, nos comprometemos a receber os filhos que o Senhor nos der. Mas meu esposo não queria mais ter filhos. Tivemos mais 2, mas não foi por vontade dele. Nesse caso, o meu casamento é considerado nulo? Não, o professor aqui. De jeito nenhum, né? Porque quando a gente se casa, um dos compromissos é esse, né? A gente está aberto à vida. E o fato de vocês terem tido essas 2 filhas até por não vontade dele, não faz com que ele não as ame nesse momento, né? Porque é aquela história, a hora que a gente vê uma criança, que não está aberto à vida, né? Porque você já teve uma, depois teve outra. Mais 2, né? Eu entendi 3. Teve a primeira antes de casar na igreja. E depois... Mais 2. Mais 2. Então, tem 3 filhas. Então, de forma alguma, né? Para não existir o sacramento, são 19 condições, que aí o professor Felipe vai saber melhor do que eu, mas nada a ver com esta situação específica. Sim. Não é?
É claro que tem coisas que precisa procurar o sacerdote, orientação no tribunal e tudo mais, porque a gente não sabe o contexto todo, né, professor? Mas só essa situação não... Sem dúvida. Não, e a igreja não determina quantos filhos o casal vai ter. O casal deve estar aberto. Agora, cada casal, sabe, tem os seus problemas, suas dificuldades, cada casal vai examinar, dentro da paternidade responsável, o que vai fazer. Vamos continuar nesse tema também? Eu quero aqui, olha, a Kátia Reim, ela diz assim, professor, a igreja ressalta a importância dos filhos para a formação da família. Como os casais cristãos inférteis são vistos pela igreja? Bem, o casal que não tem fertilidade, a igreja vê, assim, até com uma certa compaixão, né? O catecismo da igreja, quando fala, por exemplo, por exemplo, que a igreja não quer que se faça inseminação artificial. Então, como é que fica um casal, né, que não tem fertilidade, ou o marido ou a esposa? Então, o que o catecismo fala? Junte essa dor à dor do Cristo na cruz. Primeira coisa, todas as nossas dores não podem ser desperdiçadas, elas têm que ser unidas à cruz de Cristo para salvar o mundo e salvar a gente mesmo, né? E aí o catecismo propõe duas coisas, ou o casal pode adotar crianças, ou o casal pode se dedicar a crianças carentes, orfanatos e etc. Não só crianças, mas velhos também, asilos, enfim, se dedicar a uma atividade, né? Complementar, o que ele recomenda. Tá aí então, né? Hoje o negócio aqui está sobre casamento, olha. É o assunto da vez. É o assunto da vez, graças a Deus. Então, verdade. está aqui uma pergunta que chegou pelo Facebook, ela diz assim, eu gostaria de saber se casamento entre compadres é pecado. Não, a não ser que sejam irmãos, compadres que sejam irmãos, né? A não ser que sejam primos muito próximos. Eu me lembro que o meu primeiro trabalho foi secretário paroquial. Olha, tá aí. Primeiro trabalho, secretária paroquial. E veio, na época, um casal de primos um pouco distantes. Aí, eu me lembro muito bem o nosso pároco fazendo lá uma árvore genealógica para descobrir de onde que vem quem, filho de quem, para onde vai, de onde veio, aquela história toda, para que a igreja, então, aprovasse a união daquele casal. Então, a não ser que seja muito próximo, né? Porque isso, antigamente, também era muito comum, né? Anos atrás, Nossa, o minha pessoal mãe da tinha vários roça, primos. não é? Primo se casava com primo, hoje já não existe, eu acredito, num número tão grande. Mas compadre, geralmente, não tem vínculo sanguíneo, então, sem problema nenhum, pode casar. Namorando, fazendo tudo direitinho, escolhendo certo para dar certo, pode casar. Ai, vamos lá. E se já são compadres, é bom, porque já se conhecem, vão aí... Às vezes já são amigos, já estão no caminho vamos lá. Então, mais fácil, tudo dentro dos conformes, como diria minha avó. Isso mesmo. Ai, professor, a Elina pergunta assim, eu gostaria de saber o porquê é difícil na Igreja Católica se falar sobre exorcismo e sobre padres exorcistas, até mesmo onde encontrá-los. Não é que é difícil, não. A igreja tem um rito oficial do exorcismo, né? Aprovado pelo Papa João Paulo II, né? Foi o último que modificou um pouco o rito e aprovou, né? Acontece que o exorcismo é um negócio muito sério, né, cara? É muito difícil o demônio também tomar posse da pessoa, tomar posse das faculdades intelectivas da pessoa, falar em nome da pessoa. Isso é raro. Existe muita tentação, existe muita opressão, mas possessão é rara. Então a igreja sabe. E outra coisa, quando há possessão, ele não sai fácil dali, não. O demônio não sai. A hierarquia. Então o demônio respeita muito o quê? Primeiro, a autoridade da igreja. Por quê? Porque tem o poder sagrado de Cristo. Então, por que é o bispo só que pode autorizar um sacerdote para fazer isso? Porque ali ele tem a linha da sucessão apostólica, ele tem o poder sagrado de Cristo, que aí o demônio respeita. Então, não é um papel para um leigo fazer isso. O leigo pode rezar pela libertação e tal, mas ordenar ao demônio que saia é uma coisa que, se estiver ali, né, a gente pode
fazer os pequenos exorcismos. A cruz sagrada, seja minha luz, retira de Satanás, isso pode fazer, é o pequeno exorcismo. Mas o exorcismo formal, com o rito, quando há realmente possessão, a gente não deve brincar com isso, não. Chama o padre, leva ao bispo, o bispo escolhe um sacerdote que seja sábio, douto e santo, porque o demônio não é bobo. Então é um sacerdote sábio, preparado, douto e santo, porque o demônio joga na cara da pessoa os seus pecados, às vezes no meio de um trabalho desse. Então, é muito sério, né? Graças a Deus a possessão é rara, mas se acontecer, chama o padre. É por isso que a igreja leva com toda seriedade essa questão. Mas não é que a igreja esconda a questão, não queira falar. Não, não é isso. É que não pode se vulgarizar a questão do exorcismo, porque não é uma coisa comum. Não é. A possessão, a pessoa realmente perde o controle dela mesma, né? As faculdades intelectivas da pessoa são dominadas pelo mal. Então, aí tem que ter, primeiro, discernimento. Será que é um problema de doença psicológica, doença mental ou é possessão? Sim, também tem isso. Você pensa que é uma doença, não é. Mas é uma doença. Então, por isso que o padre exorcista ele tem que ser preparado. O Vaticano dá cursos para exorcistas, né? Para que não saiam aí fazendo qualquer coisa, né? É porque acho que também existe uma mentalidade muito grande de achar que tudo é o demônio, infelizmente. A gente vai demonizando tudo. Tudo e a nossa liberdade. A humanidade a gente nunca tem culpa de nada, tudo é o demônio. Então também isso. É desde o pecado original, foi a mulher, foi a serpente. E aí também uma facilidade da gente deixar de assumir com responsabilidade nossas escolhas. Então é de fato o discernimento, né? De Deus é humano ou são do demônio, são duas coisas que os santos ensinam, as duas grandes táticas do demônio. Uma delas, ele não existe. Se ele não existe, aí ele fica à vontade. Eu vou me preocupar. Ou então o que você falou, tudo é culpa dele. Não, peraí, não é não. Não é tem isso também, porque muitas dioceses, muitos bispos orientam, porque também, às vezes, a gente faz muita propaganda do demônio, né? Então, pra quê, gente? Deixa ele ali. Se tem tá, é algo pontual, vamos... E o padre Rufus falava muito isso também quando ele vinha aqui. Existem demônios, assim, que demoram meses, questão de possessões, meses para serem exorcizados. E é todo um trabalho, realmente, né, do exorcista ali, e principalmente no Brasil, a coisa que era bem complicada mesmo. Então, não brincar, né, não demonizar, não brincar, mas levar a coisa mais com... E também com caridade, né? Porque a gente tem sempre que lembrar que a própria pessoa, se você viu um caso, a pessoa que está ali possuída não é a pessoa, né? Ela não tem culpa disso, porque senão a gente às vezes vai estigmatizando a pessoa, né? E vai assim, aquele ali, até... Então, não, né? Da gente viver com caridade e discernimento toda essa situação, né? Vamos lá, dona Celiane, agora não é essa daqui que eu quero fazer para a secretária paroquial. A secretária. Olha, era muito novinho, só tinha 17 anos. A Maria Helena diz assim: boa tarde, eu queria tirar uma pequena dúvida. Recebi um convite da minha prima para ser madrinha da filha dela, de batismo. Eu sou solteira, sou crismada, nunca morei com ninguém, tanto eu como o rapaz que vai ser o padrinho. Mas agora falaram que não podemos ser padrinhos. Só pode um casal, casado na igreja, e tem que apresentar certidão de casamento. É possível? Não, faz muito tempo que eu fui secretária, não é? Quase 40 anos até. Olha, é tempo, hein? É uma geração já. Mas não, de fato não. Eu me lembro muito bem disso, o casal sendo solteiro. Então, um homem e uma mulher não tendo... nenhum pecado, estando em pecado mortal, com vida irregular diante da igreja, sem problema nenhum, né? Como ela disse, ela é batizada, primeira comunhão, tem a vida correta, o rapaz também, não tem problema nenhum. Agora, o casal, disso eu me lembro muito bem, meu pároco, que é nosso compadre, que fez... chique. Ele que nos acompanhou no namoro, o Mazinho foi coroinha dele, eu fui secretária, fez nosso noivado, nosso casamento, batizou as filhas. Agora eles são coroão dele. Agora está no céu.
né? Agora ele está no céu. Mas ele era muito rígido com relação ao sacramento do matrimônio. Então, se a pessoa, eu não tenho certidão de casamento, não recebi da igreja, ele dizia, então, por favor, traga uma foto do casamento na igreja para confirmar que você tem o sacramento. Então, o rigor, o maior cuidado é quando a pessoa se diz casada e não é. Agora, solteiro, bem tranquilo. Assuma essa criança com amor, tire dúvida. Às vezes a informação chegou meio que atravessada, mas de fato não é isso não. Assuma aí com alegria, né? Eduque, ajude a educar na fé essa criança. Não é fácil não. Não é mesmo. Então, e essas questões pastorais também, porque às vezes tem algumas orientações de dioceses, né? Não sei, mas o normal, a gente normal pode não. dizer que não, via de regra, não. Professor, está aqui também, chegou agora no Trocando Ideias, no Facebook. Tem um amigo que me questiona sobre a nulidade do matrimônio. Ele não concorda com a nulidade do sacramento e me questiona. Se não é possível a nulidade do batismo, da unção dos enfermos, ele também então não aceita do matrimônio. E aí a nossa discussão nunca tem fim. O senhor pode me ajudar? Ele é de Resende, no Rio de Janeiro. Não, peraí. Primeira coisa, a igreja pode reconhecer, sim, nulidade de batismo. Ela não vai anular o batismo. Mas se uma pessoa foi batizada de maneira errada, por exemplo, a pessoa pronunciou a fórmula, mas não derramou água na cabeça da criança, não valeu o batismo. Então, a igreja vai dizer, não valeu. É nulidade de batismo. Ele é nulo, né? Pode haver nulidade do sacramento da ordem, pode. Por exemplo, uma pessoa que é casada, eu quero ser padre, engana todo mundo, não valeu aquela ordenação sacerdotal. Então, do mesmo jeito, o casamento. Quer dizer, qualquer sacramento que for celebrado fora do rito, a igreja pode dizer é nulo. Inclusive o matrimônio. Então, o matrimônio não é um caso especial, não, é um caso geral. É que acontece mais vezes com o matrimônio, porque quem mais recebe os sacramentos são os casais. Então, claro, né? Uma confissão pode ser nula? Pode, se a pessoa mentir para o padre, esconder um pecado de propósito, a confissão dele não valeu. Entende? Pelo contrário, ainda cometeu um pecado a mais, ainda que é um sacrilégio, que é o abuso do sacramento. O matrimônio também. O matrimônio é uma coisa seríssima. A pessoa, diante de Deus, da comunidade, vai prometer ao outro três coisas seríssimas. Primeiro, que está casando de livre e espontânea vontade. Não está com medo, não está enganado, não está chantageado, não está nada. Segundo, promete amor e fidelidade por toda a vida. Aí tem indissolubilidade, fertilidade e fecundidade. Né? E terceiro, receber os filhos que Deus enviar. É uma coisa seríssima. Então a igreja nos dá o direito seguinte: quem vai casar, ele está protegido. Se o outro mentiu para ela, né? Disse o sim e tal, mas é um sim mentiroso, né? Ele vai casar com ela, mas já está pensando lá numa amante que ele possa ter, não vale o casamento. É uma proteção que a igreja dá àquele que está sendo injustiçado. Ou então, se a pessoa já é casada, engana todo mundo e vai e casa de novo com o outro. Não valeu. Então, tem 19 razões no Código de Direito Canônico que é para a proteção da pessoa. Agora, o que é mais importante em tudo isso, quem é que aprovou isso? O Papa. Está no Código de Direito Canônico. Jesus disse: Pedro, o que você ligar na terra, eu ligo no céu. Ponto. Se o Papa aprovou, Papa João Paulo II, 1983, aprovou o Código de Direito Canônico, todas essas cláusulas, o céu aprovou. Então, que ninguém discorde. Aí, talvez, eu sou, diante de tudo isso que o senhor estava explicando, o sacramento do matrimônio, às vezes, ele tem mais, vamos dizer, essa vitrine, né? A gente sabe mais dessa unidade. Porque também ele é o único sacramento, que eu fiquei fazendo conta, mas é o único sacramento que envolve duas pessoas. Porque os outros são todos individuais. Exatamente. São pessoais. Né? Agora, o do matrimônio, não, tem que ser os dois. Então, se um falhou, se um já, né? Não, e tanto assim, que é o único sacramento também, que não é o ministro que ministra, são os próprios noivos que ministram. Quer dizer, se falta o consentimento pleno, essa é a palavra-chave. Deus não uniu.
Jesus diz, não separe o homem o que Deus não uniu, o que Deus uniu. Às vezes Deus não uniu. A gente pensa que uniu, mas Deus não uniu. Porque Deus dá garantia aos dois de estarem fazendo uma coisa consciente para o resto da vida. Imagina, você vai empenhar sua vida com o outro até a morte. Então, a igreja respeita. Se o outro falhou, se o outro me tapeou, amigo, não houve o consentimento, não houve o matrimônio. Por isso a importância de namorar e namorar bem. Direito. Da gente conhecer bem, porque é o que eu digo sempre nos nossos encontros que a gente vai falar para casais por aí, né? O seu marido ou a sua esposa, você escolheu. Então, é o único, porque seu pai você não escolheu, seus filhos você não escolheu. O seu marido ou a sua esposa você escolheu. Então, escolha bem, porque é pro resto da vida. E vai ficar só os dois também, porque depois vai todo mundo embora, né, Celiane? A casa fica tá ali só os dois, bonitinho, né? Graças a Deus, no caso da Celiane, eles também vivem bem. Não, vivem porque souberam. Sim. Né? Foram se preparando também, então os filhos saíram, não deu essa síndrome do ninho vazio. Não. O professor também, enquanto tinha a Zila, também viveram bem, apesar de morar tudo ali perto, mas ficaram sozinhos também, Sim, né? ficar muito tempo. Mas, entendeu? Porque assim, filho vai embora, né? E eles têm que ir mesmo, né? Não tem que ficar na barra da saia da gente o resto da vida. Mas a importância do namorar, namore e namore bem. Eu quero agora aqui lembrar vocês que a Canção Nova vive nesse tempo a ação do Palavras que Curam. Por quê? Porque a gente sabe que a palavra, né, portanto, a palavra de Deus, né, a palavra proferida na unção, ela cura. Do mesmo jeito que ela é uma bênção, a gente também, a mãe sempre falava isso, palavra é bênção e maldição. Cuidado com o que você fala, né? Mas nós acreditamos nisso e por isso a Canção Nova está nesse tempo agora no mês de abril, maio e junho, com a ação do Palavras que Curam, com algumas palavras, né, desculpa aqui a repetição, né, de alguns pregadores exclusivo para o sócio evangelizador, que colaborar com boleto extra, né, com R$20, pode ser mais, mas o valor pedido é R$20, você vai receber essas palavras nesse mês. São 4 palavras por mês, são 4 pregadores. Esse mês está lá, é o padre Bruno, tem que colinha, gente, olha lá, o padre Zandoná, o Alexandre e o Dunga. Então, para esse mês agora de abril. No mês de maio, quem colaborar também, e no mês de junho, quem colaborar nos 3, vai receber um DVD com as 12 palavras. Então, tá aí, é mais um alimento, né, para nos sustentar na fé, nos ajudar nessa caminhada que às vezes é difícil. O professor Felipe tem um mês que tem ele também, né, a Luzia, o padre Jonas também tem, acho que o senhor também tem uma. Padre Marcelo. São vários... Hã? Padre Marcelo. Padre Marcelo Rossi. São Padre vários Fábio. pregadores aí. Mas nesse mês de abril é o padre Bruno, o padre Adriano Zondaná, o Dunga e o Alexandre Oliveira. Tá certo? Márcio Mendes também vai estar num dos meses. Então, tá aí. Você pode fazer a sua contribuição no boleto extra. E no fim sai um CD, bem. né? No fim, ganha um DVD quem colaborar os 3 meses, com as 12... todas as pregações. Todas as pregações. Beleza. Aí lembrando que é doação Extra. É um extra. Então, é a minha doação, que eu já É faço a da manutenção. mensalmente, isso, e aí mais esta A extra, que outra pode doação. ser a do carnê, pode ser um depósito identificado, né? Mas está aí, é algo a mais. Esse é o algo a mais, tá certo? Nós contamos com você nesse lindo desafio que é não só espalhar as palavras que curam, mas também a gente poder se alimentar desse alimentar, né? Se saciar desse alimento que Deus nos dá, que são palavras abençoadas mesmo. Então, tá aí. Agora nós vamos para a secretária da paróquia, ela não é paróquia, secretária paroquial. Agora nós vamos para a ministra de música, Oh, Jesus! que é a Celiane. Pensa que a Celiane aqui é uma multifunção. Mas na paróquia a gente é bombril mesmo, né? A gente fazia de tudo um pouco, inclusive Ministério de Música. Puxa! Então, o Wallace quer saber o seguinte, ministra. Você tá me apertando hoje, cara. Não, estou trazendo as suas pérolas sim. para fora. Os dons, Estou abrindo a ostra.
O Wallace pergunta assim, o que é mais importante na celebração eucarística? Levar os fiéis a rezarem com músicas conhecidas, celebração eucarística. Sim. Ou executar canções novas, onde só o ministro sabe cantar. Pois é. Tem as duas realidades, eu penso. Particularmente, eu penso que quando a gente está na missa, nós estamos a serviço da Eucaristia, da Santa Missa. Então, eu preciso criar um ambiente que favoreça a oração para todos que estão naquele lugar. Então, não é momento da gente... Vou dizer o que eu penso, tá? Se você pensar diferente, ok. Mas para mim não é momento de ficar dizendo que minha voz é maravilhosa, eu subo, desço, faço aquele... Para mim, esse é um outro momento. Aquele momento eu preciso levar as pessoas ao encontro de Deus. Então, eu preciso cantar rezando. Eu preciso criar esse ambiente de oração. E como a gente participou do Ministério de Música, então é complicado esse negócio. Não é aquele que é o baixo mais alto que a bateria, misericórdia. A gente ia para a igreja às 2h e saíam 10h. Para vocês terem ideia, com as minhas 3 filhas. Né? A gente vivia isso na paróquia. Então, eu penso que é um serviço. Mas é necessário também a gente apresentar algumas músicas novas, porque senão a gente também fica sempre na mesma música a vida inteira. E algo novo, uma música que sai do coração, mexe com as pessoas. Elas têm desejo de aprender até, mas de onde que vocês tiraram essa música aí que vocês cantaram na hora da comunhão e tal? Então, existem as duas realidades. Né? Eu preciso levar o povo a rezar, a ter um encontro com Deus naquela Santa Missa, mas eu também preciso apresentar um alimento novo que vai ajudar. Então, não cante a missa inteira nova, a música nova, a missa toda. Não, vá colocando aos pouquinhos. No domingo você canta uma, no outro você canta uma outra, né? Vai colocando no ofertório, uma aclamação, evangelho, vai fazendo aos pouquinhos que já todo mundo aprende e a gente consegue rezar bem. Isso é o mais importante, rezar bem durante a Eucaristia. É isso, Eliane. Viu? Era ministra. Eu acho... Passei no teste? Sabe, aquela frase de Santo Agostinho faz a gente pensar bem. Cantar é rezar 2 vezes. Né? Então, o canto do Ministério de Música é realmente para fazer o povo rezar 2 vezes. Rezar com a boca e rezar com o coração, né? Sabe, e eu tenho umas reclamações para fazer, sabe? Tem música muito barulhenta na igreja. Eu Na hora da faço junto missa. com o senhor. Tem música que não deixa você rezar. Isso mesmo. Por exemplo, na hora, Tira a o padre atenção. distribui a Eucaristia. Gente, é a hora de você estar com Jesus ali quieto. A música não deixa você rezar. É música em cima de música e barulho. Para um pouco, pelo amor de Deus. E olha que o senhor ainda tem deficiência. Para pelo menos 5 minutos para poder conversar com o meu Senhor, que é meu, que vem aqui para mim. Entende? Quer dizer, a música é importantíssima, mas, sabe, parece que há um exagero de querer cantar muito, querer tocar muito, e muito alto, microfone alto. Sabe, olha, eu sou meio surdo, eu uso aparelho, tem dia que eu tiro o aparelho do ouvido, porque passa dos 72 decibéis e começa a fazer mal para a saúde, inclusive. É isso mesmo. Mas uma capela pequena, o cara bota o microfone lá no alto, não sei, a juventude hoje tem necessidade de música barulhenta. Tem, não sei, sabe, então... Agora, na missa, precisa tomar um cuidado com isso. A liturgia... Eu quero falar um negocinho também, cara. Pode falar. Professor. Porque a gente, como trabalhou com música, a gente sabe que, geralmente, quando você pede assim, por favor, podia baixar um pouquinho o volume, a desculpa, eu vou dizer a desculpa. A igreja está vazia, e a hora que a igreja encher, aí o som fica abafado. Não fica. Música tem que ser O som silenciosa. com gente, o som sem gente. A música é para levar a gente para o céu. É para a gente rezar. Ô, meu filho, minha filha, não é para a gente ficar admirando a sua voz. Não, isso aí tem uma outra hora, um outro momento. A tua voz vai nos levar para o coração de Deus. E o som nos ajuda nisso. Que bom que o senhor me deu chance de falar disso, viu, professor? Porque ultimamente eu estava querendo. Vamos chamar nós de velhos, Eliane. Eu estou aqui rindo. Mas eu vou repetir, eu gosto da música silenciosa. Música barulhenta, deixa para fazer lá no show. Isso mesmo. Lá no show pode gritar, pular. Agora, na igreja, música silenciosa.
para que o povo possa meditar, né? ter comunhão com Deus. Eu estou rindo aqui porque eu fiquei lembrando, hoje o Padre Léo está muito presente aqui. Eu me lembro assim, e pior quando a música ainda é alta e a voz ruim, desafio. Aí a gente precisa ter uma concentração elevadíssima. Não, é outra coisa. É melhor, olha, é melhor não cantar do que cantar mal. Esse negócio de improvisar no meio da música, para com isso, entendeu? É melhor não cantar. Sim, fala. Quem canta, reza 2 vezes. Quem canta mal, reza mal 2 vezes. E se não conseguir tocar, também pare. Mas A pessoa entrou no tom atravessado, não tenta correr atrás, fica pior. Deixa a pessoa cantar sozinha, depois você acha a nota, porque isso tudo distrai a gente, tira a atenção da gente do sagrado, não é? Hoje de manhã eu ainda vivi. Eu sou responsável pelas missas das 7 da manhã aqui na Canção Nova, né? Na transmissão da missa todos os dias. Então, aí hoje a menina da produção que estava lá falou assim, olha, era 5 para 7, não chegou o animador. Eu vou procurar alguém aqui. Eu falei, não, filha, não tem música. Deixa tocar só, não vai, de repente, procurar alguém que vai, né, realmente não vai dar certo. O remendo sai pior do que... Então, deixa assim mesmo, vai só com a musiquinha. Eu sei que é Páscoa, mas é melhor do que a gente achar qualquer coisa para pôr ali, né? Bom, músicos, atenção. Professor, agora vamos voltar ao casamento, só que é um outro casamento. A paz de Jesus, professor. Gostaria de saber sobre o sacerdócio de padres que se casam, pois isso me causa grande questionamento. Deus o abençoe. Veja, é uma coisa bem regulamentada pela igreja. Se um padre não está satisfeito com a missão dele de sacerdote, ele pode pedir ao Papa a dispensa do ministério sacerdotal. Ele não deixa de ser padre. 3 sacramentos que não se apagam: batismo, crisma e a ordem. Não acaba. Então ele não deixa de ser padre, mas ele pode se casar. Se o Papa autorizar, e normalmente os papas têm autorizado. Claro, cada caso é examinado, o bispo opina também, né? Mas se o Papa autorizar, com o aval do bispo, a pessoa pode se casar. Ele continua padre, só que ele não exerce o ministério sacerdotal. Ele não pode confessar, não pode celebrar a missa, etc. Agora, interessante, né? O Código de Direito Canônico fala uma coisa. Se um padre desse casado, num caso dele encontra uma pessoa em perigo de morte, ele pode confessar a pessoa. Puxa. Ele pode dar unção dos enfermos, só nesse caso. Entende? É extraordinário. Por quê? Porque ele é padre, ele não perde o sacramento da ordem, entendeu? Está casado legalmente, não está em pecado nem nada. Pode, num caso de perigo de morte, ele ministrar a unção ou então a própria confissão. A igreja é linda, né? Linda. Fica assim... Celiane, ela não se identificou, mas ela diz assim: tenho algumas amigas intransigentes e egoístas e não sei como lidar com elas. Acabo me anulando para evitar discussões e isso me machuca. O que fazer? Então, a gente sempre tem 2 alternativas, lembra do Padre Léo? Ou a gente se cala ou a gente fala, né? Se é amiga de fato, você deve ter a liberdade de dizer o que te incomoda. Ou... Olha, eu posso dizer que a Celiane falaria. Eu falaria. A Carla é minha amiga, ela me conhece. E a gente, às vezes, pensa diferente. Sim, e a gente fala, eu penso assim, eu faço assado e vamos... Você continua com o seu pensamento, eu continuo com o meu, a gente continua se amando, se gostando. Mas a gente não vai se fingindo. A gente não vai se fingindo. De morta. Não. Então, é importante você dizer. Mas tudo a gente tem que entender o ambiente, né? São suas amigas de verdade, que estão com você na alegria e na tristeza, né? Os filhos são delas, são meus, né? Essa realidade. Ou vocês só se encontram de vez em quando. Você é coleguinha. Porque o encontrar de vez em quando, você tem a alternativa também de dizer, olha, hoje eu não estou afim, né? De viver essa realidade, ou procurar até pessoas diferentes, um ambiente diferente. Mas o ser amigo implica ser sincero. Eu acho que dentro de uma amizade
precisa existir essa sinceridade, como existe também entre o casal, entre o marido e a esposa. Precisa existir amizade, precisa existir uma sinceridade. Então, de você expor as suas ideias, elas a dela, né? E delas e encontrarem um meio termo. Mas também você tem essa liberdade que eu falei. Se você hoje não está bem, não vá, não é? Não está a fim de discutir, nada te obriga a sair com essas pessoas e que naquele momento vão te fazer mal. Faça um outro programa, vá rezar, faz uma outra atividade nesse momento e numa outra oportunidade você esteja com elas, né? Porque amigo também é escolha, né? Sim. A gente escolhe, não é verdade? E tem, diante de algumas realidades, às vezes a gente precisa até trocar de amigos, né? Porque amigo tem que fazer bem pra gente, né? Se for pra fazer mal, é Sim. melhor não ter. Mesmo pensando diferente. Sim, mas Porque a gente isso é ser tem amigo, que não é? saber conviver na diversidade, É. beleza. Mas eu ficar ali me martirizando, não. Sofrendo, eu não tenho outra opção, não tenho família, né? Não é? É estranho. Agora, mulher briga mais do que homem? Se briga? A minha vida inteira foi no meio de homens, sabe? Porque eu nasci, tinha 8 irmãos homens, fui para a escola de padre, que era só homem, naquele tempo, não misturava, né? Depois fui para uma escola de cadete, que era só homem, fui para a academia militar, que era só homem, e acabei casando. Mas Mulher. eu não vi a briga de homem, de vez em quando o homem, quando briga... sai Casou logo- com uma mulher, teve quatro Quatro homens homens e e uma uma mulher, né? Ah, é? O senhor? Pois é. Então, eu fico pensando, será que mulher briga mais do que homem? Ou não? Ou a mulher é mais sensível, né? Mas a gente diz mais fácil o que a gente pensa. A gente tem uma facilidade maior de dizer o que a gente sente, né? Geralmente o homem... E aí, não deve dizer tudo que sente, né? Nem sempre. Porque Tem momentos que é diz que importante a gente dizer, né? tem um provérbio que diz que se você fala o que não deve, depois escuta o que não quer. É verdade. Mas, assim, eu acho que, de fato, a gente, pelo nosso ser feminino, por essa sensibilidade e a gente ter essa facilidade de expor o que a gente sente, acaba, às vezes, se ferindo um pouco mais. É. Homem filtra melhor, né? É mais razão. Não, e um homem, quando briga, sentimento. já sai logo pro tapa, né? Mas conversa não resolve. Mas depois também tá tudo beleza. A mulher, ela fica realmente, às vezes, com... Remoendo, se não diz, ó, fica sofrendo. E lembrando, né? Lembrando. Aí toda vez lembra. Vai arrancando a casquinha da ferida. Né? Bem assim. Mas vamos lá, né? Amigos verdadeiros. Professora, aqui ela diz assim, não quero me identificar, sou casada na igreja e meu esposo acredita em religião de matriz africana. Ele não quer utilizar o método Billings. Utilizamos preservativo porque é o que ele quer. Eu me sinto muito mal. Estou em pecado mortal? O que eu devo fazer? Olha, eu vejo que o problema aí é mais dele. Ela quer viver corretamente, né? Ela não quer usar preservativo. Agora, ele que vai usar. Ele ou ela que usa, não sei. Se é ele, o problema aí basicamente é dele. Ele não é católico, né? Então, ele não vai querer seguir a orientação da igreja. Agora, o casamento é um consórcio de duas pessoas, entendeu? Uma vez eu perguntei para um bispo muito bom mesmo, como é que faz um caso desse? A mulher quer um negócio, o marido quer outra. Ele me disse, aquele que estiver correto, dentro da linha da igreja, fala para o outro, assuma você a responsabilidade diante de Deus. Porque senão o casamento acaba destruindo. É um caso muito específico que o próprio Papa Francisco, um das encíclicas, recomenda uma orientação espiritual com os sacerdotes tal, para resolver o problema. Entendeu? Mas aí, nesse caso, eu vejo, o problema aí é mais dele do que dela. Então, ela não está em pecado mortal. Não, se ela não é da vontade dela, ela não quer aquilo, ele impõe. O problema aí, eu penso que pesa mais para ele. Ok. Você também não identificou, diz assim, eu tenho 3 filhos, 13, 7 e 3 anos. Vasculhando o celular do mais velho, vi que ele acessou sites pornográficos. Eu e meu marido estamos com dúvidas sobre como abordar isso com ele. Guardei o celular e disse que precisaríamos conversar. Qual a melhor maneira para ter essa conversa? Como agir nessa situação?
Isso é algo bem comum hoje em dia, né? Ainda bem que as minhas já estão casadas, meu Deus. Porque não é fácil, não. É um menino de 13 anos e hoje é tudo tão fácil, né? Mas eu penso que você tem que dizer com sinceridade com o seu marido, vocês dois conversarem antes, para vocês ponderarem o que deve ser dito, para que um não tire a autoridade do outro na frente do menino, ou um se espante com aquilo que o outro vai falar, porque daí já perdeu a autoridade. Então, converse vocês dois, definam o que vocês pensam ser importante dizer para o filho. Eu penso que tem que dizer a beleza da castidade, não é? O para que existe uma relação sexual, trabalhar o positivo, porque hoje a gente vê tudo muito enlameado, né? Aquilo que eu lembro também do Padre Léo dizendo para a gente no encontro que a gente teve com ele, ele fez para a comunidade, mas no Rincão ele pregava isso também à vontade, que a vida sexual nunca é neutra, ou ela mata ou ela constrói, né? Ou ela destrói ou ela constrói. Então, a gente precisa falar da beleza. Aquilo que é sagrado para Deus é onde o demônio mais vai emporcalhar, né? E a gente percebe que aí está o sagrado que Deus concedeu a nós. Então, parta do positivo e vá dizendo a ele daquilo que vocês vivem, daquilo que é a realidade de vocês, do relacionamento que exige amor, que exige fidelidade, que exige indissolubilidade. Claro que tem coisa que muito grande que ele nem vai entender, não é? Então, vocês precisam baixar no nível dele, mas também dizer que isso é um pecado. Precisa dizer. Claro. Se ele escolher, ele vai saber que ele está escolhendo algo que está errado, né? Tem que ter noção que isso é um pecado contra um mandamento de Deus, o 6º mandamento, né? Começa por ali o pecado na castidade. Jesus falou isso, né? Você não comete adultério quando você está na cama com o outro, mas só de você pensar, desejar no seu coração, a pessoa nem sabe que você está pensando isso, você já pecou, você já cometeu adultério. Então, ensinar esses valores para o seu filho com caridade, mas também não deixar de pôr peso naquilo que é certo e errado. A gente precisa deixar isso bem claro, né? Eu acho que isso, você tem toda a razão, mas também a gente tem que, é isso que você falou, tem que estudar e falar. Não é pecado porque é pecado e pronto. Não, você não pode, porque é feio. Porque a igreja, não. Né? Mas a gente tem que mostrar a beleza, né? A beleza do outro lado, né? De se viver a castidade e tudo. Porque senão a gente vai jogando também na igreja um peso que não é dela. Né? E os nossos filhos, principalmente adolescentes, eles vão tomando raiva da igreja, de Deus e de tudo mais, porque tudo é proibido. Né? E sem saber por quê. Mas não é que é proibido, mas existe um tempo para cada coisa, né? E mostrar essa beleza. Então, eu vejo que os pais, a gente precisa, e é isso que a Celiane falou, é o casal junto. Porque senão vai a mãe fala uma coisa, o pai fala outra. Não, é isso mesmo, menino tem que ser assim. Porque, infelizmente, ainda existe uma mentalidade machista, que o homem tem mais aqui, né? Segura as suas cabras porque meus bodes estão soltos. Então, não é bem assim, né? O rebanho é o mesmo. Bodes e cabras passam juntos e a santidade é para todos. Então, a gente precisa estar atento a isso. E toda criança que faz a primeira comunhão, ela recebe uma catequese. E na catequese ela aprende os 10 mandamentos. Não pecar contra a castidade. Então, o catequista, o pai, tem que se explicar o que é isso. O que é pecar contra a castidade? É você usar o sexo fora do casamento. Toda vez que você usar o sexo sem o aspecto unitivo e procriativo, você está pecando. Então, masturbação é pecado, prostituição é pecado, nudismo é pecado, prática homossexual é pecado, porque está tudo fora do quê? Do sentido cristão do sexo. Então, o que eu acho importante explicar para a criança, para o jovem, há um sentido cristão no sexo, que Deus colocou. Se você sair daí, é pecado. Eu vi uma coisa esse dia que fiquei impressionado. Uma mãe me contou que ensinou tudo isso para o filho, sabe? Um menino estava preparando para a primeira comunhão, 10 anos, não sei. E aí, passou um dia, o menino, depois de que fez a primeira comunhão, o menino veio para ela chorando e disse: mãe, eu quero me confessar. Arranja um padre para eu me confessar. Mas por quê? Porque o meu coleguinha mandou para mim um filme pornográfico aqui no meu celular. Aí eu pequei, mãe.
A criança sabe, entendeu? A mãe veio contar para mim emocionada, aí falou para ele, ó, meu filho, realmente parabéns. Vou arrumar, você vai se confessar assim. Quer dizer, a criança sentiu que era o não pecar contra a castidade. Eu acho que é isso que a gente tem que colocar para a criança. Sabe? É uma coisa que Deus colocou para nós. Não é uma coisa de lei, de governo, de eu e do pai e da mãe. É Deus. Então, respeite a lei de Deus, para você poder ser feliz. Porque ninguém é feliz se não seguir a lei de Deus. Tem uma pergunta aqui, a última, para a gente encerrar. Ela é grande, mas eu vou resumir o seguinte. A questão é, a criança foi batizada, não é um casal, né, são os tios da criança, mas é o rapaz, e a madrinha, ela vive com outra mulher. Aí a pessoa quer saber, o batizado dessa criança é válido? É válido. Se batizou, se cumpriu o rito, se teve a vontade de batizar, se derramou água 3 vezes na cabeça da criança e disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está batizado. Esses dias eu batizei uma criança no hospital. A avó ligou para mim, olha, uma menininha de 2 meses, que não estava batizada ainda, estava com meningite bacteriana. E a mãe com medo de morrer, realmente podia morrer. Fui lá, não tive dúvida. Pedi para a enfermeira um algodãozinho molhado na água, batizei. Acabou, está batizado. Não tinha padrinho, não tinha nada ali. Tinha o pai e a mãe junto comigo ali só, entendeu? O batismo sob condição, não é isso? Não, isso é batismo real batismo mesmo. Não, vale 100%. Se o padre desconfiar se foi válido ou não, ele pode fazer depois sob condições. Tá. Mas qualquer pessoa, no caso de perigo de morte, pode batizar. Não precisa ter padrinho junto, pode até depois ter padrinho, quando o padre faz as outras orações que não foram feitas, né? A renúncia a Satanás, etc. Tal. Mas o batismo é válido perfeitamente. Que bom. Eu continuo insistindo que a nossa igreja é linda, gente. Ela dá condições da gente viver a nossa fé, né, de uma maneira tão rica e tão bem, né, que a gente só é infeliz ou bate cabeça porque quer. Né, porque a gente tem muitas possibilidades aí. O cara queria completar só uma coisinha para não deixar dúvida. Agora, o Código de Direito Canônico fala quem pode ser padrinho e madrinha. Tem que ser batizado, crismado e estar vivendo de acordo com a lei de Deus. Não anula o casamento o fato dos padrinhos estarem fora da norma da igreja. Não anula. Mas a igreja tem norma de quem pode ser e quem não pode ser padrinho. Mas se não perguntou antes ali se a secretária paroquial não perguntou... O batismo vale independente disso. Tá bom. Tá aí, gente. Então, nós agradecemos a sua participação. São várias perguntas que chegaram aqui e que, ao longo do tempo, a gente vai conseguir vencer todas elas com a graça de Deus. Mais uma vez, uma santa e feliz Páscoa, né? Nesse tempo aí pascal que nós estamos vivendo, e vamos acreditar, né, que a graça de Deus supera todas as nossas fraquezas, contanto que nós estejamos vivendo aí na presença dele. Tá certo? Deus abençoe vocês. Obrigada, professora. Obrigada, Celiane. E até o próximo programa, com a graça de Deus. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.